Qual o perfil dos seus clientes hoje aqui? A maioria é americano ou tem brasileiro? Muito É uma estrangeiro também, grande parte é brasileira. Eu me especializei em cuidar do brasileiro que vive aqui, porque conheço o mercado financeiro no Brasil, conheço o mercado financeiro aqui, tenho contatos de contadores, advogados no Brasil, contatos de contadores, advogados aqui nos Estados Unidos. Então, acabou sendo um diferencial para mim. Tenho clientes americanos, tenho clientes de outras nacionalidades, mas acaba que realmente onde eu mais consigo agregar valor é para a situação do expatriado que está aqui, do imigrante que está aqui, que muitas vezes tem ativo nos dois países, ou se só tem ativos aqui, pode ser que no futuro volte para o Brasil e vai precisar de alguém para cuidar do dinheiro dela aqui nos Estados Unidos. Então, eu diria que hoje mais de 50% dos meus clientes são brasileiros. entendi. Legal. Samuel, por que é importante então procurar um financial advisor para investir? Né? Qual que é o. Talvez eu falar um pouco do papel do financial advisor. É ótima a sua pergunta, Juliano, porque, na minha opinião, tem algumas profissões que são mais óbvias, outras menos óbvias, né? Eu caracterizaria o financial advisor nas menos óbvias, porque se você quebra um braço, você vai procurar um ortopedista, você não vai tentar consertar o seu braço sozinho, né? Se você quebra um dente, você vai procurar um dentista. Mas tem algumas profissões, por exemplo, você está com alguma questão emocional que você precisa resolver. Muitas vezes a gente vai ler um livro, a gente vai tentar resolver de forma própria. Existe um profissional, né, um psicólogo, que pode te ajudar a ganhar velocidade nesse processo, né, ganhar profundidade nesse processo. E o financial advisor na minha opinião, é a mesma categoria. Tem gente que prefere cuidar por conta própria do seu dinheiro e não delegar isso para um profissional que está há 20, 30 anos no mercado, já acompanhou vários ciclos e que Acho que é faz só abrir isso. uma. Acho que é só abrir É, uma conta no Robinhood e sair comprando e vendendo ação. exato. E não tem nada de errado em você começar fazendo dessa forma, né? Normalmente é assim que se começa no mercado financeiro, até porque o financial advisor não vai ter condição de cuidar de uma conta de 5, 10 mil dólares, que a gente tem uma certa limitação de capacidade, né? Mas a partir do momento que você cresce, aquilo ali passa a ser um patrimônio relevante para você, é importante você contar com um profissional que é especializado nisso, né? E que está fazendo isso, respirando isso o dia inteiro, né? E o financial advisor não é só a pessoa que vai investir o seu dinheiro, tem um componente de planejamento importante, as metas são diferentes, né? Muitas vezes são contraditórias, às vezes você tem o mesmo dinheiro e você precisa definir quanto você vai colocar para a sua aposentadoria, quanto você vai colocar para, por exemplo, enviar um filho para uma universidade, o quanto você vai destinar para um fundo de emergência, o quanto que você vai utilizar da sua renda para parte de proteção, que são seguros, né, principalmente vida, o long-term care e o disability, que é um tripé aí para te proteger de qualquer situação adversa na vida, né? Então é pensar a defesa, ataque, um bom plano financeiro, que nem um jogo de basquete. Tem que pensar ataque, economizar, crescer na carreira, investir bem o seu dinheiro, mas tem a parte da defesa também que você precisa pensar o que acontece se o principal provedor falece, né? Ou tem um problema de saúde que impede de continuar trabalhando, gerando aquela renda, né? Ou se futuramente, na velhice, tem um problema crônico, um Alzheimer, um Parkinson, ou mesmo um acidente que uma boa parte da sua economia pode ser consumida ao longo desses últimos anos de vida. Então, são situações que, quando a gente é mais novo, a gente acha que é o Superman, né, a Mulher Maravilha, e acha que isso nunca pode acontecer com a gente, mas à medida que os anos vão passando, a gente vai vendo pessoas ao nosso redor, às vezes um familiar, um amigo, que passam por esse tipo de situação e que, se tivessem feito um plano completo,
não precisariam deixar a sua família numa situação muitas vezes ruim, né?